aqui é uma foto da nossa corrente de comércio, né? A gente está usando sempre como fonte o Ministério da Economia e o ano de 2020. Como todo mundo sabe, o ano de 2020 foi um ano super atípico, né? Não só para o mundo todo, por causa da pandemia de Covid-19, mas especialmente aqui para o Líbano. Além da pandemia, a gente teve a explosão do porto de Beirute em agosto, uma trágica, né? E que naturalmente afetou a entrada e saída de produtos. E também a gente teve essa crise econômica, o início, a intensificação dessa crise econômica, que é considerada já a mais grave crise econômica da história moderna do Líbano. Eles são os últimos dados que a gente tem que trabalhar com eles, até para poder analisar e poder ver o que pode ser feito para a gente retomar os patamares anteriores. Então, a gente vê aqui que a gente teve uma corrente de 160 milhões de dólares em 2020, né? Ela reduziu 36% em relação a 2019, e desses 160 milhões de dólares, a gente vendeu 157 milhões de dólares para o Líbano e comprou só 3 milhões. Então, tem um superávit muito grande aí de 154 milhões de dólares para nós, brasileiros, o que, na verdade, não é tão desejável, né? Quem trabalha com comércio exterior sabe que superávites muito grandes e muito persistentes, eles não costumam ser sustentáveis. Então, também é do nosso interesse, e, enfim, também faz parte do nosso trabalho, buscar aumentar as importações de produtos libaneses. Mas o foco principal que a gente vai dar hoje aqui é nas exportações de produtos brasileiros para o Líbano, né? As nossas exportações caíram em linha com a corrente, né, naturalmente, porque a maior parte da corrente são as exportações, 35% a menos, e as importações caíram ainda mais, foram 70% a menos do que no ano passado. Esses números aqui embaixo também, eles mostram a participação do Líbano no nosso comércio exterior. Então, só 0,08% das nossas exportações tem como destino o Líbano, é o 81º destino das nossas exportações no ranking, e só 0,002% das nossas importações tem como origem o Líbano. Então, é o 111º país de origem das nossas importações no nosso ranking. Claro que a gente está falando de um país muito pequeno, né? Um país de só 6 milhões de habitantes, um país distante do Brasil e um país que, apesar de ter algumas características de país desenvolvido, ainda é um país em desenvolvimento. Mas, apesar disso, a despeito dessas características do Líbano, a gente não, a gente tem certeza que o patamar da corrente de comércio poderia estar muito maior do que está. Então, e a gente sabe isso quando a gente olha a evolução da corrente, que é esse slide aqui. Então, a gente tem aqui a evolução do comércio bilateral de 2010 até 2020, e a gente pode ver que o pico já passou, né? A gente tem decaído aqui, reduzido o comércio com o Líbano. A gente atingiu um pico em 2013, quando a gente conseguiu exportar mais ou menos 340 milhões de dólares para o Líbano, e a gente comprou mais ou menos 30 milhões de dólares do Líbano, então a gente teve uma corrente de comércio de mais ou menos 370 milhões de dólares, muito maior do que a que a gente tem hoje, 160 milhões, né? Mais que o dobro. Então, a gente acredita que essa corrente que a gente já chegou a ter, ela se assemelha, ela se aproxima muito mais do patamar que a gente acredita condizente com as relações bilaterais de excelência que a gente tem do que a corrente que a gente tem hoje. O que é importante notar aqui também, na evolução da corrente, é que ela começou a decair aqui a partir de 2013, né? Apesar de o Líbano só ter começado a mostrar uma crise real, recessão no ano passado, a gente nota que a economia já vem dando sinais de deterioração já há bastante tempo, né? Essa crise que o Líbano está passando agora, ela vem se desenhando há muitos anos, por inúmeros fatores. E 2013 pode ter sido mais ou menos o início disso. A guerra aqui na Síria, que fica vizinha do Líbano, né? Começou em 2011, então isso teve várias consequências negativas aqui para a economia do Líbano, incluindo a dificuldade de exportar produtos por via rodoviária para os países do Golfo, que são um grande mercado, enfim, a redução dos preços do petróleo e a redução consequente da receita da diáspora libanesa no Golfo, né, que é uma grande fonte de remessas. Então, todos esses fatores se somando,
eles foram causando essa crise no Líbano e reduzindo o valor das importações totais do país. E isso, naturalmente, se reflete na nossa corrente bilateral, nosso comércio bilateral, né? Eles importaram menos do mundo e menos da gente também. Então, a gente nota aqui que a partir de 2013 foram decaindo as nossas exportações. Aqui em 2018 teve um pequeno pico e depois voltou a cair. E a gente tem um ano de 2020 bem atípico, né? Pelos fatores que eu mencionei. Quando a gente vai no nível mais detalhado das importações libanesas, ou seja, das importações dos produtos que nós compramos do Líbano, nós brasileiros compramos do Líbano, a gente identifica uma pauta bem parecida com uma de um entreposto comercial, porque a gente identifica os mesmos produtos na pauta de importações deles e os mesmos produtos na pauta de exportações. Ou seja, muitos dos produtos que o Líbano exporta, ele não produz aqui. Ele compra de terceiros mercados, muitas vezes ele beneficia, ou ele trata, ou ele faz alguma modificação, e depois revende para outro país. É uma pauta típica de entreposto comercial. O que não é bom nem ruim, né? Há vários países desenvolvidíssimos, vários mercados desenvolvidíssimos que têm essa característica de entreposto. Enfim, Hong Kong, por exemplo, é a mesma coisa. E a gente isso tem reflexo também, naturalmente, na corrente bilateral. Então, o que a gente vê aqui? Daqueles 3 milhões de dólares que nós compramos em 2020 do Líbano, 37%, então mais ou menos 1,2 milhão, foram em aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes. Bom, pela nossa observação, a gente sabe que o Líbano não produz aeronaves e suas partes. Então, a gente acredita que essa venda aqui tenha sido ou uma revenda, ou um envio para uma devolução, ou um envio para reparo de uma peça de uma das duas aeronaves Embraer Legacy 500 que eles compraram em 2017. A Middle East Airlines comprou em 2017 para o braço de aviação executiva deles. Então, a gente acredita que essa importação aqui que nós fizemos do Líbano tenha sido referente a isso. E, em segundo lugar, a gente identifica aqui equipamentos para distribuição de energia elétrica, sobretudo cabos de cobre, etc. Também é possível que sejam de outros mercados beneficiados aqui e vendidos para o Brasil. Isso dá mais ou menos 1 milhão de dólares. Já os demais lugares, as demais posições, são produtos que são de fato produzidos aqui. Então, a gente tem 6,4% gorduras e óleos vegetais, que são o famoso azeite libanês, né? Quem é de origem libanesa, que já teve aqui, sabe que é um dos produtos que eles fazem melhor, altíssima qualidade, e 6,4% do que a gente importou em 2020 foi isso. 5,6% frutas e preservados, né? Então, sobretudo, frutas em conserva, em compota, etc. A gente tem aqui também bebidas alcoólicas, sobretudo destilados de uva araque, né? Que é uma bebida típica aqui do Líbano. E esses produtos que são produzidos aqui vão para o Brasil, sobretudo para abastecer tanto mercados especializados em produtos libaneses, quanto restaurantes especializados em comida libanesa, e o apetite, a demanda da diáspora libanesa que a gente tem aí no Brasil, vocês sabem tanto quanto eu, imensa, né? O que chama atenção também nessa pauta de importações de produtos libaneses em 2020? A ausência de um produto que era tradicionalmente o produto que a gente mais importava do Líbano nos últimos 10 anos, são os superfosfatos. Os superfosfatos, para quem não sabe, são um tipo de químico que é achado aqui na região da Síria e do Líbano e que a gente usava muito para adubo e fertilizante em lavouras aí no Brasil. Esse produto ele chegou a responder por mais de 90% das nossas importações do Líbano, né? Inclusive, a gente, em 2019, se eu não me engano, a gente importou mais do que 7 milhões. Naqueles anos de auge, 2013, 2018, a gente importou mais de 20 milhões de superfosfatos. E em 2020 não houve importação desses superfosfatos. Então, isso chama bastante atenção e a ausência desse produto foi a principal responsável pela redução dramática de 70% das nossas importações do Líbano em 2020, né? Passando agora para a parte que importa mais hoje, na fala de hoje, são as exportações do Brasil para o Líbano, né? Então, como o embaixador mencionou, a gente costuma chamar essa pauta de exportações para o Líbano de pauta colonial, né? Porque são os mesmos produtos que a gente exporta desde o Brasil colônia.
ela é muito concentrada nos produtos básicos, produtos da agricultura, da pecuária, o que também não é bom nem ruim, é a realidade, né? A gente sabe que o agro foi o principal responsável, aliás, pela nossa retomada rápida dessa crise de 2020. Enfim, o fato de o Brasil ser um dos maiores players no agro global foram um dos principais responsáveis por a gente já ter conseguido retomar o nosso PIB para níveis pré-pandemia. Então, a gente tem que ficar feliz quando a gente vê uma pauta assim, não há o que reclamar. O que a gente identifica aqui são 24%. Primeiro grupo de produtos que a gente exporta para eles, exportou em 2020, foram carne bovina, refrigerada e congelada, né? Fresca a gente não exporta, refrigerada e congelada. Então, 24% daqueles 157 milhões que a gente exportou foram carne bovina, 20% foram o café não torrado, o café em geral, que depois ele é torrado aqui, 14% animais vivos, que são gado em pé, né? O Líbano é um grande mercado de gado em pé para a gente, o gado vem em pé e o abate halal é feito aqui. O quarto lugar ficou com milho, a gente aumentou bastante a nossa venda de milho para cá em 2020, a gente ficou feliz, 12% do que a gente exportou foi milho, e 8% mais ou menos açúcar, né? Então é uma pauta bastante concentrada em produtos básicos, e o que é importante também a gente ter presente é que, apesar dessa queda nas nossas exportações para o Líbano, então elas caíram 34% em 2020, a gente continua sendo um dos principais fornecedores de vários grupos de produtos aqui, como o embaixador falou. Então, por exemplo, no que se refere a café, 70% do café importado pelo Líbano vem do Brasil. E como eles não produzem café aqui, então é seguro dizer que 70% do café consumido no Líbano ele é de origem brasileira. 60% da carne suína importada pelo Líbano é de origem brasileira. A gente tem também, na carne bovina, mais da metade, 54% da carne bovina em 2020 importada pelo Líbano foi de origem brasileira. Então, como eles não produzem em quantidade significativa, é razoável a gente crer que mais da metade da carne consumida no Líbano veio do Brasil. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, se as nossas exportações caíram tanto, mas a gente continua sendo os principais fornecedores, isso significa que as importações do Líbano caíram globalmente. Nós não perdemos mercado para outros competidores. O que aconteceu é que o Líbano comprou menos e por isso que nós vendemos menos. Então, não é que isso nos tranquilize, mas isso pelo menos dá para a gente a informação de que nós não estamos perdendo mercado para competidores. Nós estamos simplesmente sujeitos a uma realidade econômica que é do país e com a qual a gente tem que buscar trabalhar.